Amém. Amém. Yes! Vai ser muito bom, porque Deus está aqui. Pode sentar. Para quem não me conhece, eu lidero, junto com meu esposo, o Ministério de Crianças daqui dessa casa. E uma coisa que acontece, a gente tem saído muito para ministrar fora, em outras igrejas, para jovens. Apesar de que eu me sinto... Não estou mais na idade do Vox, mas tudo bem. A gente sai para ministrar muito fora. E sabe uma coisa que a gente sempre ouve? Nossa, como eu queria ter ouvido isso quando eu tinha os meus 20 e poucos anos. E sabe, o tema de hoje é: o futuro é hoje, é agora. Vocês estão no futuro da vida de vocês. Porque hoje nós vamos conversar sobre família. Vocês fazem parte de uma família e vocês vão construir uma família. Tem alguém aqui que tem chamado para celibato? Levanta a mão. Tudo bem? Não? Todos aqui querem construir família? Sim? Levanta a mão. Quem quer construir uma família? Isso. Eu vou perguntar de novo. Eu não quero mão assim. Eu quero mão assim. Tá bom? Quem aqui quer construir uma família? Yes! Muito bom. E sabe, eu tenho a minha família. E um dos maiores presentes de Deus na minha vida foi ter me dado a oportunidade de construir não só uma família. Porque às vezes é fácil construir uma família. Você casa, tem filhos. Você tem uma família. Mas Deus nos convida a termos famílias intencionais. Vocês estão numa série sobre avivamento. E sabe, o livro de Atos fala sobre avivamentos que aconteciam aonde? Dentro das casas. Deus nos convida a termos casas de Atos. Casas onde o avivamento acontece dentro do nosso lar. Com os nossos filhos, com as pessoas que entram na nossa casa. E sabe, eu nasci num lar onde não era uma casa de Atos. Muito pelo contrário. Mas eu tive uma mãe muito sábia que falava para mim: olha, eu errei, mas eu vou te ajudar a não errar. Eu vou te ensinar aquilo que Deus tem para você. E sabe, existem mentiras que permeiam hoje dentro da igreja, na nossa sociedade. Que é que não existe família feliz. Que família não dá certo. Que é sempre um problema. E talvez a tua família hoje seja assim. Mas hoje, Deus te convida a começar a construção da tua família. Não importa a família que você teve. Não importa a família onde você nasceu. Você foi chamado para ser um avivalista e construir uma família avivalista. E hoje a gente vai entender o como. Como que nós podemos ser intencionais em construir a nossa família antes, muitas vezes, de namorar, de casar. Como que a gente pode hoje nos prepararmos para termos uma família avivalista? Tem alguém aqui que já é casado? Ótimo, muito bom. Hoje a gente vai aprender juntos e talvez muitas das coisas que eu já falo aqui vocês já vão saber. Mas sempre Deus tem algo a mais, não é verdade? Deus tem sempre algo para nos ensinar e para fazer com que a gente chegue mais pertinho dele. E sabe, a gente vai trabalhar sobre 5 pontos. O primeiro ponto é ter. A gente precisa entender que hoje é o tempo de construção. Vocês estão no meio de um dos maiores avivamentos que a gente já teve. E sabe, vários outros avivamentos foram esporádicos em cidades. Mas hoje a gente percebe que o avivamento está acontecendo dentro das casas, dentro dos lares. Sabe por quê? Porque o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. E sabe qual é o maior problema do mundo? Falta de família.
E sabe como que a gente vai ser relevante lá fora? Tendo famílias saudáveis. Famílias que realmente vivam um cristianismo genuíno. Então a gente vai falar o primeiro ponto sobre ter. Ter o quê? Ter o caráter de Cristo. Eu sei que vocês trabalharam muito sobre avivamento. E eu sei que aqui hoje tem pessoas que realmente estão com seus corações entregues para o Senhor. E eu sei que vocês estão desejosos de ver realmente a manifestação dos dons, Deus agindo através da vida de vocês. Mas sabe, Deus ele pede para a gente por mais. Mais do que só manifestar os dons. Ele nos chama para viver o fruto do Espírito Santo. Para a gente ter um avivamento sustentável, a gente precisa não só ter os dons, mas principalmente ter o fruto do Espírito Santo. Porque é o fruto do Espírito Santo que não vai nos deixar cair quando a gente orar e a pessoa for curada. Quando a gente liberar uma palavra profética e a pessoa realmente ser tocada por Deus. E aí a gente não vai trazer a glória para a gente. É o fruto que nos sustenta e que nos faz permanecer firmes em Cristo. Mas, para a gente poder manifestar o fruto, a gente precisa ter intimidade com Deus. Fala comigo, intimidade com Deus. Olha só. Abram comigo. Mateus 7, 22 a 23. Fala assim, Mateus 7, 22 a 23. Mateus 7, 22 a 23. Eu falei com sotaque? Eu estou numa crise existencial, porque assim, eu chego no Nordeste, minha família fala, você perdeu o sotaque. Aí eu chego aqui e todo mundo fala assim, não, você não perdeu o sotaque. Então eu estou numa crise. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E é interessante porque quando Jesus, é Jesus falando, as pessoas que receberam essas palavras proféticas, as pessoas que receberam essa cura, elas realmente receberam algo do Senhor. Mas aquilo que eles estavam fazendo em nome do Senhor era praticar o mal. Por quê? Porque eles faziam a manifestação do dom sem intimidade com Deus, sem conhecer a Jesus. E sabe, um grande perigo para a gente ter o caráter de Cristo, é a gente começar a se empolgar com os dons, sem esquecer do fruto. Esse é um grande perigo para a gente. E se vocês querem construir uma família saudável, a gente precisa trabalhar no nosso caráter. A gente precisa ter o caráter de Cristo, ser como Ele foi. E eu sei que todos os dias a gente vai falhar. Por isso que a gente precisa ter humildade no nosso coração, de pedir perdão e falar assim, Deus, me ajuda de novo. Eu preciso tratar isso na minha vida. E sabe, quando a gente lê lá em Gálatas 5, 22 a 25, fala sobre os frutos do Espírito Santo, que na verdade é um só. A gente fala para as crianças que é como a mexerica. É um fruto com vários gominhos. A mexerica que nasce faltando um gominho é uma mexerica doente. Não é verdade? Não é normal. Normal é ter todos os gomos. Deus nos convida e nos chama para que a gente tenha todos os frutos do Espírito Santo. E quais são? Gálatas 5, 22, 25 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Volta aqui comigo. Fala assim: contra estas coisas não há lei. Fala comigo. Contra estas coisas não há lei. Eu quero abrir um parêntese agora. A gente cantou uma música, Yeshua. Quem sentiu Jesus andando aqui naquela hora? Quando começou a próxima música, eu fiquei assim: não começa. Sabe, eu quero te fazer um convite. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Eu sei que tem pessoas aqui que não lembram do dia do seu novo nascimento. E sabe, quando a gente fala sobre Yeshua e que contra os frutos não há lei, sabe de quem eu me lembro? De Moisés. Moisés foi chamado para levar o povo até a terra prometida. Vocês lembram disso? Quem não conhece essa história? Ótimo. Moisés foi chamado para levar o povo até a terra prometida, Canaã. E aí, o que acontece? Moisés, ele só consegue ver a terra de onde? De longe. Quem que leva o povo até a terra prometida? Josué. Vocês lembram que Josué, ele ficava no pé do monte enquanto Moisés subia? E ele ficava lá, usufruindo e sempre esperando pela vinda de Deus, a presença manifesta de Deus. E sabe, Josué, ele leva o povo até a terra prometida. Outro parêntese, no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá. E junto com Jesus tinham duas pessoas. Quem que era? Moisés e Elias. Jesus veio para cumprir o quê? A lei e os profetas. Moisés simbolizava o quê? A lei. Era isso que ele simbolizava. Por isso que ele não podia fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Por isso que tinha que ser Josué. Porque vocês sabem o que significa Josué em hebraico? Yeshua. Eu vou falar de novo. Yeshua levou o povo até a terra prometida. Foi Jesus. É isso que ele faz. É isso que ele faz por nós, sabe? É por isso que a gente tem que ter o caráter dele. Porque ele pagou tudo naquela cruz. Ele se fez presente desde a criação. E ele está ansioso para quando a gente realmente se entrega completamente para ele. E deixa ele ser ele nas nossas vidas. Então, por favor, não deixa passar mais um culto. Se hoje é você que veio até aqui e você ainda não tem a certeza do teu novo nascimento, você talvez nasceu num lar cristão e você está até hoje, mas você não teve aquele dia que falou assim: eu não quero mais me ficar segurando só na lei. Eu preciso do meu Yeshua para me levar para a terra prometida. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. E se hoje você está visitando, e eu sei que isso era para ser o final da pregação. Mas se a gente vai trabalhar sobre caráter de Cristo, eu preciso ter a certeza. Na verdade, Deus quer que todos aqui tenham Jesus como seu Salvador, para que o Espírito Santo fale com você. Então, sem vergonha, sem medo, se é você, fica de pé, a gente quer celebrar junto com você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? E falar: hoje eu quero ter o meu novo nascimento. Tem alguém aqui? Não? Ótimo. Yes! 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 Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Yeah! Fica aqui. Elas vão orar por você. Yes! Tem alguém aqui
que hoje quer voltar para Jesus. Hoje é teu dia, volta para Ele. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Vem correndo para cá. Deixa a gente orar e celebrar junto com você. Tem alguém aqui? Vem para cá. Não briga com você mesmo. Ele quer construir uma história linda com você. Tudo bem. Eu sei que Deus vai te pegar de jeito até o final do culto. E no final vem, porque a gente quer te abraçar. A gente quer te dar as boas-vindas. Ela está recebendo um novo nascimento. E agora, para a gente continuar, eu quero que todos vocês fiquem de pé. Sabe, para a gente ter o caráter de Cristo, a gente precisa ter gratidão no nosso coração. Não foi pouco que Ele fez. De jeito nenhum foi. Então, quanto mais a gente tem gratidão no nosso coração por aquilo que Jesus fez por mim e por você, a gente não merecia. Por isso que se chama graça. Sabe, eu vi uma frase essa semana que falava assim: por que coisas ruins acontecem com gente boa? Só aconteceu uma coisa ruim com uma pessoa que era boa, e ele se chama Jesus. Ninguém é bom. Todos nós somos merecedores da graça. Então agora no teu lugar, se você não tem essa gratidão, pede para Ele. E vamos orar. Jesus, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigada porque o Senhor morreu por nós. Obrigada por mais essa vida. Hoje tem festa no céu. Pai, obrigada porque o Senhor mandou o teu único filho para morrer por nós. Enche, Deus, agora todos os corações com uma gratidão constrangedora. A nossa gratidão precisa ser constrangedora. Nos constrange com teu amor. Vem agora, Deus. Nos constrange com teu amor. Nos constrange mais. Espírito Santo, vem. Continua fazendo aquilo que o Senhor faz de melhor. Nos confortar, nos confrontar. Eu peço agora, Espírito Santo, todos aqui se dizem nascidos de novo. O Senhor habita neles. O Senhor fala com eles. Então agora eu peço, expulsa tudo que não é teu. Que essas mentes e esses corações estejam 100% abertos para aquilo que o Senhor vai fazer. Continua nos constrangendo durante toda essa noite. Porque o Senhor sabe muito mais do que eu, muito mais do que todos os líderes desse lugar, que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Não, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor realmente vai destruir tudo que precisa ser destruído. O Senhor vai tirar tudo que precisa ser tirado. Mas quando o Senhor tira, o Senhor coloca coisas incríveis no lugar. O único que rouba é o diabo. O Senhor tira, e dói muitas vezes, arrancar coisas dos nossos corações, da nossa vida. Dói, Deus. Mas como filhos obedientes, a gente fala, vem e faz. Tira tudo que não é teu e começa a encher todos esses corações com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, agora a gente pode continuar. Muito bom. Amém. Agora dá pra gente continuar. Sabe? Eu tenho um monte de versículo aqui falando sobre ter o caráter de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso estar falando um monte de versículo.
Se você não tiver Jesus no teu coração, sabe, vocês querem construir grandes famílias. Mas ter o caráter de Cristo é o que vai fazer você permanecer em família. Ter família é fácil. Permanecer em família é que precisa do nosso sacrifício diário. Se dar, ouvir, ser Jesus na vida do outro. E sabe, quando a gente lê lá em 1 João 2, 3 e 6, fala assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedeço os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma permanece nele, deve andar como ele andou. Operar milagres é fácil, porque é por dom. Dom é irrevogável. Ser Jesus é difícil. Por isso que a Bíblia fala que o caminho é estreito. Mas eu posso falar uma coisa? Pode ser difícil, mas é algo mais prazeroso que você pode fazer na tua vida. É viver uma vida com propósito. É se entregar para Jesus todos os dias. E sabe, quando a gente faz entrevistas para as pessoas entrarem na estação, e eu sei que a equipe de intercessão também faz, e várias equipes aqui da igreja faz, uma pergunta que a gente sempre precisa fazer para a gente: o que eu preciso mudar no meu caráter? Porque se eu pergunto para você hoje, o que a igreja precisa mudar? Todo mundo vai saber responder, não é verdade? O que tua família precisa mudar? O que a política precisa mudar? Mas sabe quando a gente vai começar a ver uma mudança realmente tangível aos nossos olhos? Quando a gente começar a se perguntar, o que eu preciso mudar? Então, para agora um pouco. Pensa um pouco em Jesus, como Ele era. E começa a pensar agora no que você precisa mudar. Não no que você vai mudar no dia que você casar. Porque no dia que eu casar eu vou parar de ver pornografia. Não, você não vai. Se você não parar agora. Ah, porque quando eu casar eu vou ser um homem de uma só mulher. Se você paquera com 10 hoje, você vai paquerar com 10 depois de casado. Ai, eu não consigo confrontar, eu sou super bonzinho. Se você não consegue confrontar nem ser confrontado, você vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Porque você vai precisar fazer isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Então, a gente precisa ser humilde ao ponto de ver aquilo que a gente precisa mudar. E eu não estou falando de autocomiseração, sabe? Tipo, ai, coitado que eu sou. Quão pobre eu sou. Eu não consigo sair desse vício. Pede ajuda. Para isso serve a igreja. Para isso serve a família do corpo de Cristo. Mas só não fica assim. Não faz das tuas falhas os teus bichinhos de estimação. Eu sempre me envolvo com pornografia. Caí de novo. Tá lá o cachorrinho, né? Vem junto. Não. Não é isso que Deus tem para você. E sabe, no mundo, 80% dos homens, 60% das mulheres são envolvidas com pornografia. Então, quando a gente, às vezes, faz entrevista para a estação, a gente não pergunta se, a gente pergunta quando foi a última vez que você viu. Sabe por quê? Isso destrói o teu caráter. Isso destrói tua família. E isso não pertence a você.
muitos homens, muitas mulheres vivem debaixo da mentira de que elas não conseguem sair disso. Não, isso é uma mentira. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele acredita muito mais em você do que muitas vezes você acredita. Então, às vezes, a gente precisa dar 2 passos para trás e falar assim: Jesus, eu tenho isso. Me ajuda a lidar com isso. Isso não me pertence. Eu não sou mentirosa. Eu não quero ser falsa. Eu não quero ser manipuladora. Eu não quero controlar vidas. Eu não quero ser viciada em pornografia. Eu não quero realmente me entregar à lascívia e à prostituição. Transforma. E a Bíblia fala, quando a gente se entrega, a gente tem um novo nascimento, a gente passa a ser, deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo de quem? De Cristo. Você não é mais escravo disso. E aí a gente entra para o nosso segundo ponto, que é evitando os espinhos. Então, quando a gente fala sobre o caráter de Cristo, a gente vai pensar em como que a gente mantém o caráter de Cristo. Porque é fácil. Hoje, a gente vai olhar e vai falar assim: nossa, eu preciso mudar isso. A partir de amanhã eu vou fazer isso, não vou fazer. Eu sei que todo mundo aqui está pensando no que vai deixar de fazer ou vai começar a fazer, não é verdade? Mas como que a gente mantém isso? Como que a gente tira um plano e passa para uma ação? Eliminando espinhos. Quem conhece a parábola do semeador? Está lá em Mateus 13. Fala sobre a parábola do semeador. E fala que a palavra de Deus é o quê? Sementes. A terra é o nosso coração. E tem um coração que a terra, a palavra de Deus, ela é colocada, mas dentro desse coração tem o quê? Espinhos. Fala comigo, espinhos. Que fazem o quê com a palavra de Deus? Sufocam. Sabe? Espinhos também são frutos de semente. Tem a semente da palavra, tem a semente do espinho. Para a gente desenvolver o caráter de Cristo, a gente tem que estar com o nosso coração 100% cheio da palavra dele. Porque é ele que nos forja. E muitas vezes a palavra de Deus, ela não consegue penetrar na nossa vida, porque o nosso coração está cheio de quê? De espinhos. E sabe, quando a gente pensa sobre espinho, a gente entende o quê? Que a palavra de Deus fala, que lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem pelo que a gente ouve. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve uma pregação, quando a gente ouve um confronto. Vocês estão comigo? Não é verdade? Mas os espinhos também vêm pelo que a gente ouve. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Quais são os espinhos que você tem deixado crescer no teu coração? Quais são as palavras que você tem ouvido que tem tomado o lugar da palavra de Deus dentro do teu coração? Sabe, às vezes a gente ouve palavras do tipo: você já fez um aborto. Família não é para você. Você já se prostituiu. Família não é para você. Espinho. Porque a Bíblia fala que quando a gente se fez novo, tudo se fez novo na nossa vida. Tudo se fez novo na nossa vida. E Jesus tem sim uma história linda para construir na tua vida. Basta você deixar. Basta com que eu deixe Ele construir essa história. Sabe, espinhos, eles vêm de uma maneira muito sutil. O mundo lança espinhos. As preocupações, a palavra fala em 22 que são o quê? O que são os espinhos? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e as tornam infrutífera.
Quando se fala o que você já fez, é uma preocupação. Isso não te pertence, não foi Ele que te deu. Não faz mais parte de você. E sabe, a minha oração hoje era que o Espírito Santo, nesse momento, ele começasse a trazer à tua memória os espinhos que tem dentro do teu coração, que não tem permitido com que a palavra de Deus frutifique, cresça e você produza fruto em abundância. Quais são os espinhos que estão dentro do teu coração? Baixa a tua cabeça agora. Espírito Santo, vem. Revela os espinhos. E eu peço agora que o Senhor venha e tire todos eles. As mentiras, as acusações, os medos, as preocupações. Toda a culpa caia por terra agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Fala com cada um aqui. Para que haja um coração 100% pronto. Para que a tua palavra venha e frutifique. E cresça. Em nome de Jesus. Amém. Agora tem um detalhe. Provérbios fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Nós somos chamados para sermos como Cristo. Da nossa boca só sai vida ou morte. Não existe meio termo. Quando a gente fala, só existe vida ou morte. O que nós temos lançado como semente? O que tem saído de dentro da nossa boca? Deus nos convida para que a gente seja proclamador da salvação, para que a gente lance vida nas vidas. Mas muitas vezes, querendo ou sem querer, a gente lança sementes de espinhos e a gente precisa se arrepender. A gente precisa pedir perdão. Não foi para isso que Deus nos chamou. Se vamos construir famílias, precisamos ser lançadores da palavra. E a Bíblia fala, Paulo fala, que existe um órgão muito pequenininho que controla todo o nosso corpo. É a língua. Se a gente consegue controlar a nossa língua, a gente vai ser bem-sucedido. Sabe, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é fofoca, maledicência. Não mais. Não mais. Pelo menos não aqui. Da nossa boca vai sair vida. Nós vamos ser lançadores da semente da palavra de Deus. E Deus, eu te peço, segura as nossas línguas quando a gente for lançar alguma semente que não seja a tua palavra. Nos dá o autocontrole para que a gente possa entender o que a gente deve falar. E sabe, hoje em dia, falar também é pelos dedos. As nossas mensagens. O que a gente tem escrito? O que a gente tem propagado? O que a gente tem postado nas nossas redes sociais? Você não foi chamado para lançar espinhos. Você foi chamado para lançar a palavra de Deus. E aqui não tem nada a ver com ser gospel, tá? Tipo, todos os dias eu tô lá, aí eu posto uma foto do meu peito e coloco bem-aventurado é aquele. Não. Não é isso.
todo mundo aqui já viu, né? Mas sabe, não é isso. Não é assim que se constrói uma família. Não é assim que a gente é Jesus. A Bíblia fala que da mesma boca que a gente adora, é a mesma boca que a gente maldiz. Não pode. A gente não pode. Quem fazia isso eram os fariseus. E nós não somos chamados para sermos fariseus. Nós somos chamados para sermos Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Eu sei que é confrontador. Existe essa palavra? Tá certa, né? Eu sei que às vezes confronta, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Se a gente tem o caráter de Cristo, a boca que a gente adora, a mão que a gente levanta do domingo, não pode ser a mesma mão que se masturba na segunda-feira. Não pode ser a mesma boca que beija e que se coloca sei Deus lá onde na segunda-feira. Não faça isso com você. Sabe por quê? Porque a gente está falando sobre semente. E existe o princípio da semeadura. Aquilo que a gente semeia, a gente vai fazer o quê? Colher. E não sou eu que estou falando, porque assim, vir aqui e falar o que eu penso, aí vocês vão ficar chocados. Mas Deus nos chama para falar a palavra dele, não é verdade? Agora, lê comigo, Gálatas 6:8. Se você não quiser ler, você só anota, eu leio. Fala assim, Gálatas 6:8. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você colhe o que você semeia. Você colhe muito mais do que você semeou. Eu não quero saber dos espinhos que você semeou. Eu não quero saber se hoje você veio adorar a Deus e ontem você viu pornografia. E ontem você teve relação sexual com a tua namorada. Foi, acabou, já era. Agora é uma nova chance. Se posiciona. Você consegue. Porque o Espírito Santo está com você. Então começa a semear sementes de vida. Porque uma semente produz muito mais semente. Não é verdade? Esse é o princípio da semeadura. Quando você semeia paz, você vai colher muita paz. Só que existe um princípio da semeadura também, que é: a colheita não é imediata. Não pensa, nossa, mas eu fui tão amável com ela e ela me tratou tudo muito mal. Pensa, ok, Deus, eu estou semeando amor. E a colheita demora. Não é verdade? Demora. Como também demora aquilo que a gente faz de errado. A gente vai colher. Não sou eu. É a Bíblia. Não acredita nela, sai da igreja. Crê, então se posiciona. Se posiciona. É para isso que Deus te chamou. Ele quer construir aquilo que Ele tem para você. E sabe, esse momento não é um momento para acusação. Nem para você falar das palavras de espinhos que alguém lançou sobre você. Tipo, nossa, foi espinho que fulano fez. Nossa, que espinho gigante que alguém colocou no meu coração. A gente já tirou. Vocês tiraram? Liberem perdão, é a melhor coisa que se faz. Tira esses espinhos. Agora, a gente vai recolher os espinhos que a gente semeou. Vocês estão comigo? Fica de pé. Se você quiser, logicamente, que não é nem por força, nem por violência. É pelo Espírito. Agora, se tem alguém aqui que nunca semeou espinho, vem aqui na frente e ora por todos nós.
Só Jesus. E Ele está aqui. Todo mundo já semeou espinho. Porque a gente é carne, né? Quando a gente viu, já fez. Quando a gente viu, já falou. Mas Deus nos chama a termos o fruto e manifestarmos o dom. Os dois. Então agora a gente vai orar. E eu não vou fazer essa oração por você. Faça a tua oração. Vamos pedir para que o Espírito Santo use de misericórdia e recolha todos os espinhos que a gente voluntariamente ou involuntariamente a gente lançou. Peça perdão. Deus, me perdoa pelos espinhos que eu lancei. Deus, me perdoa pelas palavras que eu digitei, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei. Tem misericórdia de mim. Me lava com o sangue de Jesus. Deus, eu te peço por todas as pessoas que eu lancei essas sementes de espinho, que não tenha força para crescer dentro do coração delas. Que os corações delas estejam tão cheios do teu amor, tão cheios da tua palavra, que esse espinho ele não vai crescer ali. E agora, Deus, eu entrego a minha boca, eu entrego a minha vida para que eu seja realmente aquela que vai plantar sementes da tua palavra nas vidas que me cercam. Começa a pedir a Deus para segurar a tua língua. Deus, segura a minha língua. Espírito Santo, fala comigo, tem liberdade comigo, para que eu possa controlar os meus lábios, para que eu possa controlar os meus dedos, e que toda vez eu pense, eu estou lançando vida ou eu estou lançando morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E deixa eu falar uma coisa. Confronto não é semente de espinho, tá? Às vezes a gente precisa ouvir verdade, não é verdade? A verdade não é espinho. A verdade dói. Se você nunca é confrontado, tem alguma coisa errada. Você não é Deus. A gente erra. Então a gente precisa de confronto para a gente crescer. Confronto com amor. Eu sei que tem muitas pessoas que foram machucadas pela igreja. Perdoa a igreja. Foca naquilo que Deus estava confrontando, enquanto aquela pessoa estava falando sem amor. Alguma coisa Deus te ensinou. Nem que for para ser um coração perdoador. Não é verdade? Então eu quero deixar bem claro que verdades, confrontos, não são espinhos. Certo? Terceiro ponto. Montar os guarda-reios. Sabe o guarda-reio da estrada? Um dia eu estava viajando com o Lucas e aí eu dormi. E a gente estava passando perto de uma trilha de trem. E na hora que a gente estava passando no trem, sabe, fez aquele barulho. Bem! Meu Deus do céu. Eu fiz uma oração de entrega, perdão. Em 1 segundo, pedi pelos meus filhos, família. Sabe, a gente consegue pensar muito rápido, né? Tipo, muito rápido. Eu falei, vou morrer agora, Senhor, me perdoa, me aceita no céu, cuida dos meus filhos. Os guarda-reios, eles são aqueles... um material que fica do lado da estrada que impede que o carro saia. Sabe? Aquilo impede da gente cair. O carro amassa, né? Deixa machucadinho, mas não cai no precipício. Isso são os guarda-reios. E a gente precisa montar os guarda-reios na nossa vida. Não só para construir uma família, mas a gente precisa montar os guarda-reios para que a gente permaneça nele. Porque o espírito está pronto. E o quê? A carne é fraca. Tolo quem pensa que não vai cair. É tolice. Por isso que a gente precisa montar os guarda-reios. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver onde que eu preciso observar para que eu não caia. E sabe, quando a gente fala lá em Provérbios, quando a gente lê em Provérbios 3:7, anota aí quem está anotando, Provérbios 3:7. Fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal.
não se acha poderoso gospel. O 100% puro que nunca olhou pornografia. O super crente que jejua e ora todos os dias. Não faz isso. Teme a Deus, porque você ainda é carne. Tem alguém aqui que é só espírito? Porque todos nós somos carne. Mas a gente erra quando a gente se torna soberbo e acha que nesse ponto a gente não vai mais errar. Ou nesse ponto a gente não vai mais cair. Não! Não é ter medo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas é sermos sábios e desenharmos na nossa vida o que pode realmente nos tirar do plano que Deus tem para nós. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Ótimo. Sabe qual é um grande guarda-reio? Pureza sexual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não consegue ser puro sexualmente antes de casar, você não vai ser depois de casar. Porque pureza sexual não acaba quando a gente casa. Pureza sexual se mantém depois que a gente casa. Porque não é porque eu estou casada que eu posso ver pornografia. Não. Isso não faz parte da minha pureza. E, de novo, impureza sexual é um dos grandes pontos que destrói famílias. Hoje a gente vê muita família destruída por conta disso. E deixa eu te falar uma coisa, que você é solteiro. E agora eu vou falar para os casados. Antes de a gente casar, a maior tentação é o quê? Fazer sexo com o nosso parceiro. Não é verdade? Ou alguém aqui, se você está namorando e você não sofre com isso, a gente precisa orar por você. Tem alguma coisa errada. Imagina, estou namorando há 10 anos, nunca senti vontade, querido, vem aqui. Se você se mantém puro, você quer casar mês que vem. Sabe? Então, quando a gente é solteiro, a maior tentação é ter relação sexual antes de casar. E sabe qual que é a maior depois que casa? Não ter. Nós conhecemos casais que estão há mais de 2 anos sem ter relação sexual. Você que é solteiro fala assim, imagina, meu Deus! Sabe por quê? É impossível, parece impossível, não é? Mas é verdade. Sabe? Meses. Sabe por quê? A área sexual é muito importante para a construção de uma família. Pais que não conseguem falar sobre sexo com seus filhos é porque tem algo maculado, tem algo manchado, tem alguma coisa errada que precisa ser tratado. E sabe, se vocês não conseguirem manter a pureza sexual antes, não vai conseguir depois. E eu posso te falar uma coisa com propriedade de 12 anos de casado. Tem alguém que tem mais do que isso aqui? Mais de 12 anos de casado? Ok, vocês vão me ajudar bastante. Muito bom. Quando a gente tem relação sexual antes do casamento, eu não tive, então eu não posso falar, mas eu já aconselhei pessoas que sim. O sexo, ele nunca satisfaz. Você sempre precisa de algo a mais. É que nem beijo, né? Primeiro você beija sem língua, depois você beija com língua, depois você beija com língua e com mão. Não satisfaz. Porque aquilo consome a carne. E a gente vê muitos que mantiveram relação sexual antes do casamento. E isso não satisfaz. Então, é um parceiro, depois 2, depois vai para orgias, porque vai consumindo a carne. Agora, quando a gente tem um casamento abençoado e o sexo dentro do casamento, eu tenho 12 anos de casado, não é muito tempo, mas eu nunca precisei procurar nada para incrementar a minha vida sexual. Nem o pastor Lucas, graças a Deus. Nunca foi necessário.
Porque não é algo que consome. É algo que gera prazer. É algo que a gente fala assim, Deus, obrigada. Eu consigo ter relação sexual ouvindo louvor e adoração. Sim, eu não vou orar, né? Tipo, xararara. Não. Não é isso. Tipo, mega orgasmo, aí vai novas línguas. Não! Não é isso. Mas sabe, não existe culpa. E se você é casado e dentro do teu relacionamento sexual existe culpa, você precisa de ajuda. Não há culpa. Por isso que é bom. E eu falo para as meninas, sabe, pureza sexual não é um ímen. Eu conheço meninas, conheço histórias que podem ter um ímen, mas não são puras. Eu conheço meninas que não têm um ímen e casaram mais puras do que eu, que casei com. Não tem a ver com ímen. Tem a ver com ser puro. E sabe, se tem mulheres aqui que carregam essa dor, essa culpa, porque num dia, sem pensar, perderam a sua virgindade. Rapazes que foram deixados se levar por um momento e já não são mais virgens. Lutem pela pureza de vocês. Aqui não é uma permissão para se perder virgindade. Longe disso. Aqui é um entendimento do que é pureza. Não pode ter culpa. Se arrependeu? Pediu perdão? Vai e não faz mais. Essa história de que perdeu a virgindade, a gente ora, reconstrói ímen, aí vai, perde de novo, aí volta, ora, reconstrói. Isso é falta de vergonha na cara. Não. Não mais. A partir de hoje, não mais. Quer tua pureza sexual restaurada? Pede. E luta por isso. Entrega no dia do teu casamento. Deixa Deus construir um lar com um leito sem mácula. Para você poder experimentar o que é ter um casamento debaixo da bênção do Senhor. E usufruir do sexo que só tem aqui, não tem no céu. Por isso que precisa ser bom. Por isso que precisa ser com bênção. E o diabo, ele faz exatamente isso. Ele quer manchar isso antes. Então, monta os teus guarda-reios. Ficar conversando até 3 horas da manhã com uma pessoa do sexo oposto é ser sábio? Não, se você não quer ter nada com ela, se você não quer ter nada com ele, desculpa. Não vai dar em boa coisa. Guarda teu coração. Começa a construir tua história. Começa a montar aquilo que você... E quando a gente monta guarda-reio, eu quero que você pense não só, é certo ou é errado transar antes do casamento? É uma pergunta. É errado. Parabéns. Agora, é certo ou sábio ficar conversando com uma menina até 2, 3 horas da manhã, quando eu não quero namorar com ela? É errado. A pergunta é, a gente tem que perguntar só, não entre certo e errado. É certo eu conversar com alguém? É certo eu dar carona para um rapaz do sexo oposto? É certo? Sim ou não? Gente, vocês pensam? Vamos lá. É certo, certo? É certo eu dar uma carona? É sábio? Não, não é. Não é sábio. Porque eu preciso montar meus guarda-reios.
Eu preciso guardar aquilo que Deus está construindo em mim e na minha família. Então, quando a gente monta guarda-reio, a pergunta não é o que é certo ou errado. A pergunta é certo ou sábio? Porque o sábio, ele lança o nível além. E Deus nos chama para sermos sábios. Então, se vocês querem construir uma família, vocês precisam ser sábios agora. Tomar decisões certas e sábias agora. Sabe por quê? Porque se você não toma, o que vai acontecer? Consequências de péssimas escolhas. E as consequências, elas virão. O perdão existe, mas a consequência também. Às vezes, Deus é misericordioso e Ele recolhe a culpa e a consequência. Não é verdade? Mas eu sou mãe. Às vezes, eu preciso deixar o meu filho cair. Eu preciso deixar com que ele rale o joelho para ele aprender a me ouvir e a obedecer. E aí, depois que a gente entende a questão de montar os nossos guarda-reios, só para deixar para vocês, 1 Coríntios 6,18, fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É fugir, gente. Não é na hora que a menina está lá, tipo, vem, baby, você fala assim, Senhor. Não, foge. Não é na hora que teu namorado fala assim, ai, vamos ficar aqui um pouquinho no quarto, lá, deixa eu orar primeiro. Não! Foge. É fugir. Porque a carne é fraca. E às vezes, que bom que você foge, né? É um bom sinal se você precisa fugir do teu namorado. Agora, se ele for daqui da igreja e você precisar fugir sempre dele, conversa conosco. Ele precisa ter uma boa conversa com a liderança. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de alguém. Guarda-reio, trabalho. Vocês são jovens, querem construir família? Sim. Feira custa caro pra caramba. Carro, casa, escola. Então, meninas, não queira casar com alguém que fala, ai, acordei 11 horas da manhã só ouvindo a palavra do Senhor. Vagabundo, não. Meninos, olha como ela se veste. Vê o cabelo oleoso. Sabe? A gente precisa cuidar do que a gente tem. É preguiçosa? Não vai ser boa esposa. Porque a gente pode até ter dinheiro para pagar a empregada. Mas tem hora que não tem empregada para receber o dinheiro. A gente pode trabalhar o dia inteiro. Mas tem uma hora que a gente vai ser mãe. Não é verdade? Deus não deu útero para homem. Ele deu para a gente. E sabe, um dos nossos guarda-reios é guardar o nosso coração com relação à maternidade. Não é ser menos. Não é andar para trás. É uma bênção ser mãe. Rapazes, coloque como guarda-reio. Quer ser mãe? O que você entende por maternidade? Que tipo de mãe você quer ser? Dependendo da resposta, foge. Meninas, pergunte que tipo de esposa que ele deseja. Eu não vou entrar aqui no mérito de submissão, é bíblico e é uma bênção, mas a gente pode escolher a quem ser submissa. Se você está fazendo uma péssima escolha, o problema é seu. Escolham bem. Não é verdade? Existe submissão. Existe maternidade. E sabe, só um parêntese. Maternidade, muitas vezes, a gente vai precisar parar um pouco a nossa vida. A Kristen acabou de ganhar o neném.
E eu tenho certeza que ela vai ser uma mãezona. Mas com certeza vocês não verão uma Cristina aqui todos os dias, toda hora. Porque agora ela precisa e ela está discernindo o tempo. Ela está no tempo da maternidade. E às vezes as pessoas acham que ter essa maternidade é você dar 3 passos para trás. Eu vou te falar uma coisa. Dar 3 passos para trás. Mas sabe o que esses 3 passos para trás fazem? Na verdade, são 3 passos que te impulsionam para ir bem mais longe. Porque a partir do momento que a gente educa bem os nossos filhos, que a gente discipula bem os nossos filhos, Deus, Ele nos usa de uma maneira muito mais poderosa depois. Então, meninas, não deixem, guarde a mente de vocês com relação à maternidade, com relação ao casamento. Não deixe que a loucura do mundo entre na cabecinha de vocês. Sabe por quê? Porque nunca vai ser feliz. A gente nunca vai ser feliz se a gente for igual a um homem. Porque a partir do momento que a gente se iguala a um homem, a gente está dizendo que Deus não é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Ele fez a gente diferente. E tudo bem com isso. Tudo bem com isso. E eu preciso ser feliz com a mulher que Deus me fez ser. A mulher que Deus me chamou para ser. E homens, se vocês diminuem as mulheres, se vocês menosprezam as mulheres, se vocês acham que elas são inferiores, vocês estão falando também que Deus falhou, que Deus errou na criação. Porque Ele não fez assim. Então, meninas e meninos, homens e mulheres, a gente precisa montar os nossos guarda-reios com relação ao parceiro que a gente vai ter quando casar. O que ele entende sobre família? Qual a percepção dele com relação às mulheres, a filhos, a casamento? Isso tudo a gente pode ver antes de casar. E sabe qual é o problema? O problema é quando a gente vê depois que casa. É um big problema. Eu falo para as meninas que estão comigo, no primeiro café, alguém chamou para tomar café? O teu guarda-reio é perguntas intencionais. Você vai tomar café? Você pergunta: você tem problema com pornografia, baby? E eu falo para elas, quem está comigo? Eu falo para elas assim: se eles gaguejarem, é porque tem. Se tem, fala para ir tratar primeiro. E sabe o que acontece quando mulheres se posicionam? Sabe o que acontece quando homens se posicionam a favor da família? Deus traz. Deus ajuda a construir a família. Mas para isso, a gente precisa, que é o próximo, permanecer fiel. A gente precisa permanecer fiel a quem? A Deus. A gente precisa permanecer fiel à palavra. A gente precisa permanecer fiel aos nossos princípios e valores. A gente precisa permanecer fiel. A gente precisa permanecer fiel quando a idade bate. É fácil ser fiel aos padrões que Deus tem para um casamento quando você tem 20 anos. Difícil começa quando você passa dos 30. Mulher principalmente. Eu sei disso. Mas permaneçam fiel. Porque Deus vai fazer. Permaneçam fiel no teu princípio de trabalho. Permaneça fiel com relação à tua família. Deus vai fazer. Ele sempre faz. Quando a gente permanece. Não abra mão dos teus princípios e valores. Porque, de novo, se você abre mão agora, você vai abrir mão depois. E sabe, meninas, eu fazia uma oração que era assim: Deus, fecha os olhos de todos os homens errados e abre o olho só de um. E olha que Deus abriu o olho de um japonês, né? Então dá certo. Sabe? Permanecer fiel
Tem uma palavra que se chama paciência. Para a gente permanecer fiel, a gente precisa ser paciente, que é uma coisa que não acontece hoje em dia, né? Paciência, ela não combina com o dia de hoje. Mas a gente precisa ser paciente. Tiago 5, 7 a 11 fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esperem com paciência. Permaneçam fiel e Ele vai fazer. Meninas, esperem com paciência. E não é esperar com cara de menstruação, tá bom? Eu falo, gente, ajuda também, né? Meninos, esperar não é esperar olhando 10, tipo, Deus, estou esperando. A gente fala quando a gente vai dar palestra, pergunta assim, quem é casado? Os casados fazem assim. Quem é solteiro? Os solteiros fazem assim. Esperem, sabe? Se vocês querem construir uma família, esperem pela perfeita vontade de Deus. Quem aqui sabe a história de Ló? Ló morava onde? Na cidade? Estava lá em Sodoma e Gomorra, que ia ser destruída. E Deus envia um anjo, certo? E o anjo fala para Ló ir para onde? Para a montanha. E Ló fala o quê? Eu quero ir para a cidade, que é mais pertinho. Está logo aqui. Não precisa andar tanto. E o anjo fala o quê? Ok. Vontade permissiva. Qual era a vontade perfeita? Montanha. E Ló vai para a cidade. E quando chega lá, o que acontece com a esposa dele? Vira uma estátua de sal. E depois, o que Ló faz? Ele segue para a montanha. Ele cumpre aquilo que o anjo tinha falado antes. Mas quando ele chega lá, depois de estar debaixo da vontade permissiva, as filhas dele dormem com ele. Se Ló tivesse ido direto para a montanha, ele teria ido com a esposa dele. A gente tem a escolha da vontade perfeita ou da vontade permissiva. A vontade permissiva sempre tem consequências. E uma vez uma pessoa perguntou, mas como eu vou saber que é a vontade perfeita ou a vontade permissiva? Tem o Espírito Santo? Você vai saber. Uma palavra chamada teimosia. Teimosia no querer. Sabe? Deus, Ele espera a nossa obediência. E a gente entra no último ponto. Para a gente permanecer fiel, a gente precisa ouvir e obedecer. Quer permanecer fiel? Ouça e obedeça. Sabe? Muitas vezes, o obedecer não precisa de justificativa. Mas eu conheço gente que casou com um não cristão e são super felizes. Dá vontade de dar uma surra. Com todo o meu sangue nordestino. Querida, obedeça. Sabe? Antes do Lucas, eu era noiva. Eu fui noiva há 6 anos. De um rapaz que era cristão. Ele lia a Bíblia todos os dias. Ele andava com a Bíblia do Novo Testamento no bolso. Super crente. Mas ele tinha uma ideia errada de família. Ele não tinha
os meus guarda-reios, aquilo que eu desejava para a família, aquilo que Deus tinha me chamado para ter como família. E o meu tio é pastor, e ele ia celebrar o meu casamento. Eu ia casar no dia, sei lá, em dezembro, 20 e pouco de dezembro. Em setembro, 3 meses antes do meu casamento, ele já vinha dando sinais de que não era ele. Mas sabe quando a gente é teimosa? Sabe quando a gente é teimoso? Fala assim, não, mas Deus, Ele restaura casamento. Mas Deus, Ele age, Deus transforma. Sim, Ele transforma. Sim, Ele age em casamentos. Mas quando a gente pode, a gente tem que obedecer. A gente pode escolher. Ele colocou uma árvore naquele jardim antes de Adão e Eva pecar. Porque Ele queria dar a chance deles obedecerem, porque eles queriam obedecer. E não porque não tinha a opção de não obedecer. Então, nas nossas vidas, a gente sempre tem a opção de obedecer ou não. E aí eu lembro que o meu tio chegou para mim 3 meses antes de eu casar. E ele falou assim, você não vai casar com ele. Eu não vou fazer esse casamento. Eu falei, mas tio, não. 3 meses antes, tudo que você pensar sobre um casamento já estava pronto. Eram 6 anos de noivado. Então, assim, e ele falava, o meu ex falava, eu vou casar com você porque você é virgem. Porque eu já esperei até agora. Porque eu sei que você vai ser uma boa mãe. Eu sei que você vai ser uma boa esposa. E eu olhava para ele e falava assim, tá bom, serve. Não serve. Não serve. E hoje a gente vê muitas meninas. Meninas, não caiam nisso. Rapazes, não caiam nisso. E aí o meu tio falou assim, você vai terminar. E o meu pai não era cristão. E o meu pai falava assim, não termina, ele é médico. Ele vai te dar um bom futuro. Tudo bem, meu pai não conhecia a Deus. Ok, ele dá esse aviso. E sabe o que acontece de ouvir? Às vezes a gente quer tanto ouvir, que a gente quer ouvir palavras que não são de Deus. E você toma como sendo. Porque é aquilo que você quer ouvir. Mas você não está aqui hoje para ouvir aquilo que você quer. Você está aqui hoje para ouvir aquilo que Deus tem para você. Então, quando o meu tio falou, ele falou assim para mim, só obedece. E você vai colher o fruto da obediência. E ele falava assim, se você casar, vai ser pior do que o da tua mãe. Naquela hora, eu tive um temor tão grande que eu acabei. Eu terminei um noivado, um casamento, faltando 3 meses para casar. E eu lembro que quando chegou na época que eu ia casar, eu terminei e eu me senti muito aliviada. Sabe quando você é tirada do fundo do poço e você é trazido para a vida? Foi assim exatamente como eu me senti. E eu tive que passar por toda terapia, aconselhamento, reconstrução de identidade. E eu falava assim, Deus, eu obedeci, cadê o fruto da obediência? Não chegava, né? Só aparecia cacareco. E eu lembro que uma vez o meu tio falou para mim assim, é fácil você obedecer quando você troca o bom pelo excelente, quando você já está vendo o excelente. Difícil é quando você troca o bom por nada. Deus nos chama, muitas vezes, a trocar o bom por nada. E eu não estou falando de emprego. Esse emprego não é para mim, então eu vou ficar sem emprego. Não, trabalha, até aparecer outro. Isso é desculpa de vagabundo, tá bom? Não. Eu estou falando de destino, eu estou falando de propósito, eu estou falando de chamados, eu estou falando de família. Troca o bom por nada. Se esse bom não for de Deus. Ele tem a vontade perfeita para você. E eu lembro que uma das tentativas do meu ex da gente voltar, eu falei para ele, eu terminei por amor a uma pessoa que eu ainda não conheço. E ele falou assim, você é louca. Lógico ele pensar. Mas eu tinha que trazer à memória aquilo que me dava esperança. Lamentações 3:21.
muitas vezes, para a gente ouvir a vontade de Deus, para a gente obedecer, a gente tem que lembrar de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a gente obedece. E vocês viram aquele japa gostoso chamado Lucas Hayashi? Ele é o meu excelente. Deus me deu ele de presente. E uma coisa que eu pedia muito a Deus era: Deus, eu quero ter uma história linda para contar para os meus filhos. Porque a minha mãe não pôde contar para mim. E Deus me deu. Louvado seja Deus. E se Ele deu para mim, Ele pode dar para você. E hoje eu estou aqui para colocar no coração, para ser usada por Deus, para colocar no coração de vocês o desejo de construir histórias lindas, de ter famílias com propósito. Para quando o teu filhinho nascer, quando ele está com 3 aninhos, e você procura ele dentro da casa e você não encontra, e aí você abre a porta do banheiro e ele olha para você e fala assim: mamãe, deu certo. E você fala: ai meu Deus, o que deu certo dentro de um banheiro? E a gente estava recebendo visita. E ele falou assim: eu fiquei com vergonha de te chamar, porque eu tinha feito o número 2. E eu falei assim: papai do céu, por favor, chama a minha mãe. E quando eu falei, em nome de Jesus, amém, você abriu a porta do banheiro. Isso é casa de Atos 2. Para mim, esse testemunho do Mateus é um dos testemunhos mais poderosos de resposta de oração. Verdade. Verdade. Sabe por quê? Porque Deus começou a construir nele uma vida de testemunho com 3 anos de idade. E hoje, o Mateus não duvida de que Deus responde às orações dele. Mesmo quando é não. Quando o Mateus não tem aquilo que ele quer, ele entende que foi feita a vontade de Deus. É para isso que vocês foram chamados. Para construir famílias cujos filhos de vocês vão crescer já, manifestando a presença do Pai, desde muito pequenininhos. E assim, a gente vai ter uma sociedade transformada. Quando as nossas casas forem casas de Atos 2. As casas de vocês serão casas de Atos 2. Porque vocês sim, nós todos juntos, nós vamos discernir o tempo. Nós vamos entender o tempo. Nós vamos esperar pelo tempo. E deixa eu só falar uma coisa para a gente encerrar. Ouvir a voz de Deus. Não confunda a voz de Deus com a voz da tua vontade. Não confunda a voz de Deus com a voz do diabo. Porque todos eles falam conosco. Deus Pai fala, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente fala com a gente. Com nós, né? Que horror. A gente fala conosco e o diabo fala com a gente. Se você nunca ouviu o diabo, é porque talvez você só escuta ele. Porque ele fala. Ele fala. E chegou a hora da gente não ouvir mais. Ou ouvir e discernir, tipo, não, sai daqui. Isso não me pertence. Isso não é meu. Isso não é para mim. Isso já foi pago na cruz. Eu não sou mais isso. Eu sou um filho de Deus vivo. E sou chamado para manifestar a presença do Pai. Por onde eu vou. A gente precisa discernir. E como que a gente discerne a voz de Deus? Com a palavra. Não tem como. Você quer saber se o que você está ouvindo é Deus falando? Confronta com a palavra. Agora, como que a gente vai confrontar com a palavra se a gente não lê a palavra? Não.
Uma das coisas que eu mais pedi a Deus era a fome pela palavra, porque eu não tinha. Eu lia um versículo, eu já estava morrendo. E a fome, ela não gera do dia para a noite. É uma construção de um hábito. Todos os dias. Lê. E pede para a palavra te ler. Não lê pensando naquilo que você quer falar para o outro. Lê pensando naquilo que Deus quer falar para você. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que falar assim: Deus, fala comigo. E aquilo que o Senhor fala comigo, que eu posso usar para falar com o outro. Sabe, porque se a gente não discerne a palavra de Deus, a gente vai deixar com que o diabo faça uma festa com a nossa mente. Ele vai fazer uma festa com a nossa identidade. Mas não é isso que Deus tem para mim e não é isso que Deus tem para você. Então eu quero te convidar a ficar de pé. E eu sei que está um clima tipo, uou. Sabe o que é isso? Temor. A gente precisa de temor. Mas a gente não vive só de temor. A gente vive com o amor do Pai. Então não deixa com que o temor dê espaço para que o diabo venha e te condene todos os dias. Não! Eis que tudo se fez novo. Todo dia é uma nova chance da gente se posicionar. Da gente se colocar realmente na posição de deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Sabe? E o que a gente só precisa fazer é se entregar, é se derramar, é pedir perdão, pedir por misericórdia e amanhã começar um novo dia. Na verdade não, né? Saiu daqui, começa uma nova fase. E se você já tem tudo isso, constrói tua família. Sabe? Homens, eu quero comissionar vocês. Levanta a mão, todos os homens desta casa. Deus, eu sei que o Lucas não está aqui, mas eu sou com o Lucas um só corpo. E agora eu te peço que o Senhor levante esses homens como pais de nações, como verdadeiros pais. Agora, Deus, eu te peço que o Senhor levante como homens posicionados, que serão grandes maridos, que serão pais, que serão construtores de casas de atos. Deus, que eles se posicionem diante do Senhor. Que toda a culpa caia por terra agora em nome de Jesus. E que a alegria de te pertencer tome conta agora da mente e dos corpos deles, Pai. Que a alegria de fazer parte do Senhor encha o coração deles. Espírito Santo, que o Senhor venha agora e dê ideias, estratégias, posicionamentos para cada um deles, Pai. Que eles possam ser influentes para os seus amigos, para pais que eles conheçam, para homens casados. Eles não precisam ser casados, eles não precisam ser pais para influenciar, Deus. Que eles liberem a tua palavra ao abrirem a boca. Que eles se posicionem a levantar homens do Senhor para essa terra, para esse tempo, para agora, Pai. Que esses homens se levantem como servos do Senhor. Em nome de Jesus. Agora as mulheres, levanta a sua mão. E homens, me ajudem a interceder por elas. Deus, obrigada pelas tuas filhas preciosas do Senhor. Deus, que caia por terra agora toda a culpa, toda a condenação. Que haja um posicionamento em Ti, Pai. Deus, que o Senhor reacenda desejos, sonhos, projetos. Que elas possam ter a identidade delas formadas no Senhor. Que aqui nós tenhamos muitas mães
mães de meninas órfãs, Pai, mães de crianças que não têm pais. Pai, que o Senhor venha com elas agora e derrame a tua sabedoria, e que da boca delas saia a sabedoria dada por ti, independente delas serem casadas ou não, porque quem fala é o Senhor, a palavra é tua. Que o Senhor possa levantar essas meninas para levar o teu reino, Deus. E tira agora, Pai, tudo aquilo que não pertence a elas. E traz de volta a elas tudo aquilo que pertence a elas, Pai. Que hoje seja um novo dia, um novo tempo para elas. E que elas possam ser futuras mães, esposas, empresárias na sua vida profissional anyway. Mas que elas sejam filhas tuas, Pai. E manifestem o teu reino por onde elas andarem. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai cantar agora. E eu sei que ainda não acabou. Eu sei que tem mulheres aqui que fizeram aborto. E essa culpa te persegue. Não mais. Não mais. Deixa eu te falar uma coisa. O filho que você abortou, você vai encontrar na glória. Ele está lá te esperando. Não se angustia. Não deixa com que isso tire de você a esperança de tentar de novo, de construir famílias. Rapazes, eu sei que tem muitos rapazes aqui que já fizeram coisas que eu nem consigo falar. Eis que hoje é um dia de se fazer tudo novo. E vocês vão se levantar com a pureza dada por Deus. E as pessoas não vão te reconhecer amanhã. Não é que vai ser fácil. Pode não ser fácil. Mas você carrega o Espírito e Ele vai te ajudar. E nós somos um corpo. Nós andamos juntos. Nós queremos caminhar juntos com vocês. Então agora, se você quer deixar alguma coisa no altar, enquanto a gente canta, vem aqui, se lança, se entrega, deixa aqui e vai embora. Enquanto você está aqui, eu vou pedir para a equipe do Vox vir aqui e orar com você. Mas não vai, sabe? Sem se entregar, sem dar esse passo de fé. E se posicionar para que sim, eu quero me posicionar para construir uma casa de atos. Começar agora, eu quero discernir o meu tempo. Eu quero realmente receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Vem aqui. Deixa Deus ministrar na tua vida através deles. Deixa Deus falar com você. E toda a culpa, todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação, ela vai cair por terra. E você vai ser comissionado hoje para ter a tua casa de atos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por essas vidas. Eu te agradeço por esse tempo. Pai, que o Senhor possa tocar cada coração. Que eles possam ver e receber aquilo que o Senhor tem para eles. Que a nossa vida seja movida no amor e no temor. Que a gente possa estar sempre aberto a ouvir a Tua voz. Que a gente possa discernir o tempo, Pai. E começar hoje a ter uma vida com um avivalismo sustentável, Pai. Levanta aqui essas casas. Em nome de Jesus. Amém.